Olá, eu sou o professor Paulo Petri, sou mestre e doutor em epidemiologia e hoje nós vamos conversar sobre os bancos de dados. Nada mais é a formação de um banco de dados, nada mais é do que a compilação de dados de pesquisa de natureza quantitativa, evidentemente, onde você então trabalha as questões das análises. Naturalmente que os matemáticos faziam isso à mão e com a evolução tecnológica, a ciência da saúde veio incorporando softwares e as análises então são feitas hoje nos computadores com esses softwares. Eu vou mostrar para vocês uma análise, um banco de dados que eu usarei como exemplo de um estudo que eu fiz na Faculdade de Medicina da URGS, aqui com o professor Sotero Menck e a professora Maria Inês Schmidt, onde nós analisamos o nascimento de bebês e trabalhávamos com o peso dos bebês ao nascer. Então, a nossa aula de hoje é sobre bancos de dados. Bem, nos tempos modernos, uma metáfora que nos afastou, por isso a aula assíncrona, gravada, mas de qualquer maneira eu me coloco à disposição de todos para eventualmente colaborar ou ajudar a resolver alguma dúvida. Essa obra belíssima de Michelangelo, a criação do mundo, vocês observam aí um álcool gel fazendo essa interface dos tempos modernos. Como eu disse, vamos falar de bancos de dados. Como introdução, essa ideia de uma informação cada vez mais precisa na área da saúde nasce com o professor Cochrane, um epidemiologista escocês, que começou a trabalhar os conceitos da medicina baseada em evidências, que se estendeu para toda a área da saúde. Eu trago aqui uma frase do ex-diretor da Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, professor Burwell, quando ele disse que dentro de 10 anos estará provado que metade do que vocês aprenderam na faculdade estava errado. E o problema é que nenhum de seus professores sabe qual é esta metade. Ou seja, essa é uma simulação de como as coisas evoluem. E para exemplificar esta evolução, eu trouxe para vocês o exemplo do cigarro que todos conhecem. O cigarro foi símbolo de saúde, de beleza, aqui uma situação de paquera, onde grotescamente o sujeito joga fumaça no rosto da mulher e ela vai se apaixonar por ele. O Papai Noel era usado nas propagandas de cigarro, as crianças eram usadas na propaganda de cigarro. Imaginem um bebê dizendo: "Oh, mamãe, antes de brigar comigo, fume o seu Marlboro." O cigarro tinha um papel na mídia muito forte, médicos fazendo propaganda de cigarro, o cirurgião pronto para operar já com as luvas após fumando, porque se fumava em hospitais, em escolas, o dentista recomendando o cigarro A, B ou C. E isso mudou completamente com o avanço do conhecimento. Aqui algumas das carteiras de cigarros que a gente tem à disposição nos dias de hoje, mas essa mudança não ocorreu de uma hora para outra. Nós vamos fazer uma linha de tempo e voltarmos a 1941, quando esses dois pesquisadores, dois cirurgiões torácicos norte-americanos, Ochsner e Debacker, publicaram o primeiro artigo que se tem notícia da literatura internacional sugerindo a hipótese de que o fumo era a causa do câncer de pulmão. E essa foi, então, a primeira informação científica nesse sentido. E nesta linha de tempo, nós demoramos a assimilar esses conceitos, mas depois de 1941, 20 anos depois, dois epidemiologistas ingleses, Bradford Hill e Richard Doll, que vocês veem aqui, elaboraram um novo estudo, agora um estudo longitudinal, um estudo de coorte que demorou 10 anos para se completar e que apresentou definitivamente os resultados, comprovando a associação
como fator de risco inequívoco do tabagismo em relação ao câncer de pulmão. Então, esta evolução científica, ela se dá através da informação baseada em evidências científicas. Aqui uma pequena metáfora, uma brincadeira, sobre como às vezes nós, tão empenhados, tão cegos, fazendo alguma atividade, não percebemos a inovação, né? O sujeito oferece ali as rodas arredondadas e os outros lá carregando pedras agradecem, mas não querem por estar muito ocupados. Essa é uma metáfora que ilustra os tempos de hoje. O pesquisador, o pensador Alvin Toffler disse que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler ou escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Então, essa é a essência da nossa aula de hoje. Nós precisamos evoluir constantemente, como, por exemplo, os computadores, os softwares, os bancos de dados que nós temos hoje disponíveis. Vocês vejam, em relação à Covid-19, uma epidemia que começou no final de 19, mas se espalhou mundo afora e foi decretada pela OMS como pandemia em março de 2020, em pouco tempo as empresas se organizaram e elaboraram softwares, bancos de dados, como centrais de gerenciamento, por exemplo, do Covid-19. Aqui tem softwares que fazem o armazenamento de dados e bancos de dados sobre a Covid. Existe, em Porto Alegre, tem o software da IBM, chamado Watson. O Watson para a oncologia, por exemplo, é um software que armazena milhões de informações, e reparem o número, em 3 segundos o software é capaz de ler mais de 20 milhões de artigos científicos publicados no mundo inteiro, em qualquer idioma, e dá uma ideia, um plano de tratamento para o oncologista atender o seu doente. Os robôs fazendo interações hospitalares, os robôs manuseando lixo tóxico, lixo com pérfuro cortantes, os robôs conversando através das centrais de enfermagem ou através dos seus médicos, conversando com seus pacientes nos quartos, interagindo, auxiliando. O Da Vinci, que é o robô cirurgião que nós temos aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é um robô onde o operador está num determinado lugar, manuseando ali o software, e o doente está numa outra mesa. Hoje, com a tecnologia 5G, já existem planos de que o operador vai estar num determinado hospital e o doente pode estar em outro hospital de outra cidade ou até mesmo de outro país. Então, essas são as inovações que nós estamos vivenciando nos nossos tempos, e uma frase muito ilustrativa sobre essas evoluções todas, essas evoluções disruptivas que mudam a forma de agir na ciência, é do Stephen Hawking, um físico inglês, quando ele disse que inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças. E nós precisamos nos adaptar às mudanças. E para isso, os bancos de dados vieram trazer um grande auxílio na análise de dados estatísticos na área da saúde. Eu vou exemplificar aqui para vocês, como eu disse no início da aula, a partir de um estudo feito por mim, pela professora Marina Schmidt e pelo professor Sotero Menck, na medicina aqui da URGS. Nós trabalhamos com este software, que se chama o SPSS. E eu vou exemplificar com este, porque é o que eu domino, mas existem várias outras possibilidades de armazenar bancos de dados em outros softwares. Mas este é o que nós trabalhamos e é o que eu vou, então, exemplificar. Nós trabalhamos com a frequência de bebês nascidos com baixo peso e as variáveis maternas. Então, aqui para vocês verem, eu vou mostrando os prints
de como se armazena o banco de dados, nós jogamos todos os dados, todas as informações para o software e, a partir daí, nós temos aí, por exemplo, as variáveis. Em cada coluna existem variáveis. O número da declaração de nascimento, o local de nascimento, o código do município onde ocorreu o nascimento, a idade da mamãe, o estado civil da mamãe, a escolaridade desta mãe, e assim por diante. Então, o banco de dados recebe todas essas informações e nós vamos começar a trabalhar essas variáveis. E aí nós vamos dizer, por exemplo, o local de nascimento vira LOCNASC, porque aqui, onde na coluna do nome da variável, nós precisamos agrupar, ela não aceita muitos caracteres. Então, nós vamos agrupando e vamos definindo valores para cada uma dessas unidades, para depois eu vou exemplificar as análises. Então, aqui, por exemplo, o local de nascimento, nós vamos dar número 0 se for ignorado e assim sucessivamente. Então, nós estamos trabalhando na elaboração, na alimentação do banco de dados. Nós já temos as variáveis e estamos agora dando nomes e valores. Aqui o label é o rótulo e values são os valores que nós vamos atribuir para cada variável. Como, por exemplo, aqui na questão do estado civil da mãe, nós vamos codificar como 1, se a mamãe for solteira, 2, casada, 3, viúva e assim sucessivamente. Então, nós colocamos ali os rótulos dos valores. Então, sempre que o software vai ler que uma mamãe é solteira, ele vai atribuir a ela o código número 1, que depois vocês vão ver, vai facilitar na análise. E aí, isso é uma recodificação, ou seja, nós vamos recodificar esta variável em uma nova variável. E aí nós podemos, por exemplo, trabalhar com o peso dos bebês. E nós podemos, então, criar gráficos a partir daí, quantos bebês nasceram com baixo peso, com peso adequado ou acima do peso, né? Nós podemos, então, escolher o tipo de gráfico, a base de dados permite que nós escolhamos o gráfico que mais se adequa, né, de colunas, de gráfico, que variável usar, enfim. E aí você pode fazer os gráficos. Também, aqui, quando nós clicamos no item da análise, nós podemos escolher o tipo de análise que nós queremos fazer. E eu vou, por exemplo, mostrar para vocês uma análise descritiva. Eu peguei aqui, na lista de variáveis, eu escolho qual a variável que eu quero trabalhar, passo aqui para o lado direito, né, através desta seta. Então, vocês estão vendo aqui que eu vou trabalhar com a idade da mãe e também com o peso dos bebês. No momento que eu escolho o que eu quero, por exemplo, as medidas de tendência central, eu quero calcular a média, a mediana e a moda destes valores. Vocês já devem ter estudado isso, eu não vou perder tempo em definir cada um desses conceitos matemáticos, mas eu pedi que o software calculasse para mim, marcando aqui média, mediana e moda. E eu vou clicar em Continue e ele vai me dar um relatório de frequências dessas duas variáveis escolhidas. Então, reparem aqui, idade da mãe e peso dos bebês ao nascer. Ele coloca como N, que é o símbolo que nós usamos para o tamanho da amostra. Reparem, são amostras gigantescas, nós temos 62.449 bebês cadastrados no banco de dados. Portanto, imaginem que fazer isso à mão é praticamente impossível. Só um banco de dados, um software faria. E aqui ele coloca os válidos e os missing. Missing significa informações perdidas. Reparem que o peso dos bebês não havia nenhuma informação perdida. E 4 idades das mães estavam perdidas. Por quê? Provavelmente esses são dados compilados de fichários preenchidos em hospitais e provavelmente na pressa algumas informações se perdem. Então,
O missing são as informações perdidas. Existem 4 idades de mães que nós não sabemos. Então, ele exclui para o cálculo ficar mais preciso. E aqui nós vemos a média, a idade das mães, em média, era 26,33 anos, e o peso médio dos bebês, 3.185 gramas. E aqui vocês podem ver a mediana, a média, o desvio padrão, a variância, a amplitude, o valor mínimo e o valor máximo. Então, reparem que é muito rápido, o software calcula em segundos as estatísticas que vocês pedirem das variáveis que vocês quiserem estudar. Então, é muito ágil, é muito rápido, porque, por exemplo, o cálculo da média, vocês devem lembrar, é obtido somando todas, por exemplo, aqui na idade das mães. Como é que ele fez a média? Ele somou 62.445 idades e dividiu por 62.445, que é o N. Então, vocês imaginem o trabalho de fazer isso à mão, somar 62.445 idades de mães para fazer uma média. É impossível imaginar que a gente vai fazer isso hoje sem um software. E ele faz de qualquer variável que a gente quiser. Ele apresenta um relatório desde a mamãe mais jovem, repara, são dados verídicos, nós tivemos uma mamãe com 11 anos, né? Aqui diz a frequência, ou seja, a idade 11 anos tinha uma mãe, né? E o percentual que isso corresponde e o percentual cumulativo ele vai somando. Depois, com 12 anos, nós já tivemos 8 mamães, com 13 anos, 89 mamães, e assim por diante, até a maior das idades. Existe também no software a possibilidade de pedir nas análises, dentro ainda das estatísticas descritivas, o que nós chamamos de crosstabs, ou seja, uma tabulação cruzada. Se eu clicar ali em crosstabs, ele vai me perguntar qual a variável que eu quero colocar na linha. Então, eu, aqui como exemplo, coloquei o sexo do bebê. E na coluna, o tipo de parto. E aí eu mando, então, ele calcular para mim. E reparem que ele já me dá tabulado, né? Quantos bebês nasceram do sexo masculino e quantos foram de parto vaginal ou de parto cesáreo, né? E idem para os bebês do sexo feminino. Então, eu tenho ali toda a compilação. Claro que é melhor voltar lá e tabular de novo, pedindo para o que foi observado que ele calcule para nós os percentuais. Então, eu vou colocar aqui os percentuais que eu quero saber, se da linha ou da coluna, e se também eu quiser dos totais. Reparem que eu pedi aqui o percentual da coluna. Então, ele vai refazer a tabulação cruzada do sexo do bebê com o tipo de parto, e ele faz o somatório final da coluna, não da linha, porque eu pedi só da coluna. Então, eu posso dizer que de todos os partos, que dá o total de 100%, 50,7% deles do parto vaginal foi de meninos e 49,3% foi de meninas. Se eu quiser também o percentual da linha, é outro cálculo. Então, eu marco ali só a linha e peço para ele refazer os cálculos. E aí vocês reparem que eu tenho como saber quantos meninos do total da linha agora. O 100% está aqui à direita. Né? Perdão, passei. O 100% está aqui à direita no final da linha. E eu tenho, então, que 60,8% dos meninos nasceram de parto vaginal e 39,2% dos meninos nasceram de parto cesáreo. E eu posso fazer a mesma observação para meninas. Depois, eu também posso calcular as famosas medidas de efeito. Lembram das aulas? Nós temos
os efeitos absolutos, que são as diferenças entre as medidas de frequência que nós acabamos de ver. E as medidas de efeito relativo, que são as razões entre estas medidas de frequência, que é o odds ratio e o risco relativo, que vocês devem já conhecer. Para fazer esse cálculo no software, nós usamos o banco de dados e pedimos o comando de regressão logística. Então, reparem lá de novo no nosso banco de dados, eu coloco em análises e peço regressão binária logística, né? Então, a regressão logística, eu vou dizer, eu preciso informar o software a variável dependente, que é o peso do bebê, eu coloco ali e posso ver, então, uma outra variável para eu comparar com isso. Peço para análise da significância estatística que se veja o intervalo de confiança de 95%, que eu já depois explico, e vejo aqui, por exemplo, eu usei bebês de baixo peso, eu tenho sim e não, né? E eu trabalho a regressão logística e eu tenho aqui, onde diz exponencial de B, o valor, então, do risco relativo, que eu agora vou comentar com vocês. Se nós estamos trabalhando com a variável de exposição, por exemplo, a escolaridade da mãe e o desfecho é o nascimento de bebês de baixo peso, a pergunta que aquela medida de risco vai responder, nesse exemplo, é se há associação entre a escolaridade da mãe e o nascimento de bebês de baixo peso. E aí você vai olhar a medida de risco ali, o exponencial de B, no banco de dados. E, a partir daí, você vai, então, olhar a resposta. Se esse risco relativo, ou odds ratio, for igual a 1, é porque não há associação. Se ele é diferente de 1, é porque existe associação. E em existindo associação, nós vamos nos perguntar qual é o sentido que se dá essa exposição. E aí, só para lembrar, quando a medida de risco é maior do que 1, a exposição é um fator de risco. E quando a medida de risco é maior do que 1, a exposição é um fator de proteção. E nós podemos mensurar a magnitude dessa associação, ou seja, se é risco, quanto é maior o risco, e se é proteção, quanto é a proteção. E aqui no meu exemplo hipotético, um odds ratio de 1,7, eu posso estimar em percentual. O que eu faço? Eu tenho que subtrair a unidade e multiplicar por 100 para expressar o percentual de risco. Por que eu subtraio a unidade? Porque se desse exatamente 1, o odds ratio, é porque nós não teríamos associação. Então, nós queremos saber, na verdade, é quanto passou de 1. E para saber quanto 1,7 é maior do que 1, basta subtrair a unidade. Eu tenho 0,7 multiplicado por 100, eu tenho então 70%. Ou seja, eu posso dizer que um risco relativo ou um odds ratio de 1,7 indica que a exposição aumenta o risco de ocorrência do desfecho em 70%. E assim por diante em qualquer valor. Só para lembrar que, como esta medida é uma razão, ela não se limita a 100%, ela varia do zero ao infinito. Então, se você encontrar, por exemplo, um odds ratio de 4,7, subtrai a unidade e você obtém 3,7. Multiplica por 100 e você vai dizer que a exposição é um fator de risco de 370%, ou seja, estar exposto aumenta o risco em 370%. E no caso de que a exposição seja de proteção, ou seja, menor do que 1, por exemplo, 0,7, o raciocínio é o mesmo. Então, agora nós queremos saber quanto que quem está exposto recebe de proteção. Então, eu coloco 1 na frente, só para não dar negativo, diminuo do odds ratio encontrado.
Se eu encontrei 0,7, 1 menos 0,7 é 0,3, multiplico por 100 e eu digo que quem está exposto tem 30% menos risco de desenvolver o desfecho. Aqui facilita para memorizar e lembrar das vacinas aí do Covid que a gente tem conversado muito. Então, todas as vacinas são protetoras, ou seja, nos ensaios clínicos que deram origem a essas vacinas, as medidas de risco foram menores do que 1 e calculados os percentuais de proteção desta forma. Por exemplo, se for 0,4, você subtrai a unidade, encontra 0,6 e vai dizer que a proteção é de 60%. E assim por diante, existem vários exemplos, é sempre feito da mesma forma o cálculo. E para saber se a associação é estatisticamente significativa para as medidas de risco, nós usamos o intervalo de confiança de 95%, que, se for um fator de proteção, deve estar todo abaixo da unidade também, ou seja, tanto o limite superior quanto o limite inferior calculado pelo intervalo de confiança devem expressar proteção. Reparem que aqui, neste exemplo, eu estou dizendo que eu encontrei 0,4, ou seja, 1 menos 0,4 é 0,6, multiplicado por 100, 60% de proteção. Eu estou dizendo que a proteção pode ser menor, só 20%, ou maior, 80%. Mas o intervalo estando todo ainda confirmando proteção, eu digo que o resultado foi estatisticamente significativo. Já se eu exemplificar mudando o limite superior, eu perco significância estatística, ou seja, eu encontro uma associação e encontro um fator de proteção de 60%, mas como o intervalo de confiança fala em risco e proteção ao mesmo tempo, o estudo perde significância estatística, porque a mesma exposição não pode ser fator de risco e proteção ao mesmo tempo. E quando nós estivermos frente a uma medida que informa risco, ou seja, maior do que 1, o limite superior e o limite inferior também têm que apresentar risco. E se o limite superior e inferior do intervalo forem de risco, nós dizemos que o resultado é estatisticamente significativo. Já se eu mudar, né, o limite inferior e ele englobar a unidade, ou seja, se ele apresentar proteção e risco ao mesmo tempo, o meu resultado perde significância estatística. Então, só para lembrar, o intervalo de confiança mostra o nível de significância estatística e, se eu estiver frente a uma medida que é um fator de proteção, o intervalo todo deve ser de proteção. Já se a medida obtida no estudo for um risco, ou seja, maior do que 1, o limite inferior e superior todos devem estar acima da unidade. E agora vou mostrar alguns dos resultados daquele estudo que nós usamos o banco de dados. Por exemplo, a situação conjugal da mãe, pelo fato de não ter um companheiro durante a gestação, foi um fator de risco para o nascimento de bebês de baixo peso. O odds ratio foi 1,20, ou seja, 1,20 menos 1 vezes 100, 20%. Então, não ter companheiro aumentou o risco de o bebê nascer de baixo peso em 20%. E se eu olhar o intervalo de confiança, eu vou ver que mesmo o limite inferior e depois o limite superior estão acima da unidade, ou seja, esse é um estudo que apresenta significância estatística. Já um estudo da literatura, para exemplificar também para vocês, que também usou banco de dados como software SPSS, os fatores de risco para a transmissão do HIV em usuários de droga em Porto Alegre, né? Nós apresentamos uma tabela
e usavam drogas injetáveis. O fato de usar drogas injetáveis aumentou o risco de HIV em 5,27. Lembram que eu disse que não tem limite em 100%, porque se você diminuir 5,27 menos 1, você vai encontrar 4,27. Se multiplicar por 100, 427% maior o risco de contrair HIV entre os usuários de drogas injetáveis. E o intervalo de confiança está todo apresentando risco, portanto, é, sim, estatisticamente significativo. E aqui, para finalizar, um outro exemplo de um estudo que avaliou o risco relativo para câncer do aparelho digestivo entre bebedores de cerveja comparado a não bebedores de cerveja do sexo masculino na Bélgica. E vocês vão ver aqui que o fato de tomar cerveja aumentou em 3,16 o risco do câncer de esôfago e o intervalo de confiança todo acima da unidade mostra que há significância estatística. Já para o câncer de estômago, cólon e reto, se vocês observarem, o intervalo de confiança no limite inferior é de proteção, mas no limite superior é de risco, ou seja, esses resultados não foram estatisticamente significativos.